Olá, terceira série, bom dia a todas e todos. Vamos voltar aí para mais uma aula de geografia. Hoje dando continuidade aos estudos nossos de ontem, né, da nossa live, no qual nós começamos aí a frente B, o módulo 3 do nosso volume. Eu dividi ele em algumas aulas para a gente aqui, para não ficar muito corrido, aliás, para não ficar muito puxado para vocês, né? E depois vocês reclamarem lá que eu estou dando aula muito longa para vocês, tá? Esse módulo, né? Ele vai tratar sobre a organização e evolução do espaço urbano. Legal, pessoal? Então, se você ficou com alguma dúvida na nossa aula interativa de ontem, se você ficar com alguma dúvida na complementação dessa aula de hoje, né, não deixe de me procurar aí, porque essa matéria ela tem muitos conceitos aí que às vezes a gente não está habituado a trabalhar, ou a gente pensa que sabe, né, sobre eles e a gente acaba fazendo um processo de desconstrução, né, e traz aí certas confusões. Então, é só me procurar. Frente B, módulo 3, organização e evolução do espaço urbano, tá? E aí, logo depois, na sequência, nós passamos para o módulo 4 e vamos falar sobre a urbanização do Brasil em si e os problemas socioambientais urbanos oriundos desta urbanização brasileira, que nós vamos ver sem planejamento, urbanização rápida, e que vai trazer uma série de consequências para o nosso Brasilzão. Beleza? Então vamos lá. Aula rapidinha hoje, tá? Porque eu sei que vocês estão bravos. E aula muito longa. Pessoal, em nossa última aula, né, hoje vai ser o nosso tema organização e classificação das cidades. Tá? Em nossa última aula aí, nós trabalhamos o conceito de cidade e município, né? E acabamos por diferenciar esses dois conceitos, seja de cidade, seja de município. Nesse contexto, nós vimos que o município ele abrange tanto a área urbana como a área rural dos locais, né? E a cidade é um distrito sede dentro do município, tá? Que é a área urbana desse município. Okay? Nessa área urbana tem que ter lá a prefeitura, a Câmara dos Vereadores. Então, a diferença básica, né? O município abrange toda a área urbana, como também a área rural, tá? E a cidade é um distrito sede dentro do município, que é a área urbana, tá? E nessa área urbana nós vamos ter lá uma prefeitura, vamos ter uma Câmara dos Vereadores e tal. Legal? Isso aí nós vimos na última aula. Mas nesse contexto, né, vocês já ouviram falar qual que é a função urbana de uma cidade? Qual que é a origem urbana de um local? O que é uma megalópole? O que é uma megacidade? Então a nossa aula, né, ela vai se dar nesse contexto, né? Nós vamos classificar e organizar, começar a organizar aqui as cidades, ok? E quando nós falamos em organização e classificação das cidades, nós temos que entender que ela tem vários aspectos que devem ser analisados ao se organizar e classificar essas cidades. Por exemplo, qual que é a origem da cidade? Tá, ok? É uma pergunta que você tem que se fazer, é uma forma de se classificar. Qual que é a origem? Essa cidade surgiu em que contexto? Tá? São perguntas que você tem que fazer. A partir do seu surgimento, ela surgiu para quê? Né? Qual que é a função que eu devo ter nessa cidade? Tá aí onde ela surgiu necessariamente? Como é o local que ela surgiu? Tá? Qual que é a sua situação em relação ao local? São os aspectos que eu devo analisar. E dentre esse contexto todo, né, como ela se relaciona com os seus vizinhos. Tá? Ela já integrou-se com seus vizinhos? Não. Ela é uma cidade pequena, uma cidade grande? Nesse contexto que nós vamos começar a organizar e classificar aqui as cidades. Legal?
Então, pessoal, eu posso começar aí a classificar um aspecto ao analisar a cidade é quanto à sua origem. Uma cidade pode ter a sua origem de forma espontânea ou de forma planejada. De forma espontânea é quando eu tenho um surgimento natural da cidade, ok? Um surgimento natural, quando existia algum atrativo em algum local, né? Por exemplo, uma área de garimpo, uma área de mineração, uma área com solo fértil, com proximidade a rios, né? A margem dos rios, fez com que surgisse ali, que se desenvolvesse ali pessoas, e dali surgiu cidades, tá? Mas eu tenho também cidades que foram planejadas. Cidades planejadas são aquela que existe, que o local e a sua função foi pré-determinada. Geralmente as cidades planejadas são as cidades que vão se destinar a ser capital de algum lugar, vão ser cidades mais importantes de um estado ou de um país. Por exemplo, Brasília é uma cidade planejada para ser a capital do Brasil. Belo Horizonte é uma cidade planejada para ser a capital de Minas Gerais, ok? Então primeiro eu posso classificar as cidades aí, né, quanto à sua origem. Ela pode surgir de forma espontânea, surgiu naturalmente, ou ela pode ter o seu local e a sua função pré-determinada. Mas função? Como assim? Vários locais, né, nós vamos conseguir perceber, né, eu não sei se vocês já conseguiram compreender, se são muito viajados, né, vários locais aí nós conseguimos perceber qual é a grande atividade econômica que se destaca em uma cidade. Tá? E nesse contexto, quando eu percebo qual é a principal, qual que é a grande atividade econômica de uma cidade, eu estou sabendo ali qual que é a função urbana daquela cidade. Tá? Ou seja, a principal atividade econômica que é desenvolvida. Qual que é a função daquela cidade? Né? E uma cidade, as cidades elas podem ter inúmeras funções, e uma cidade ela pode acumular mais de uma função, tá? Mas geralmente as cidades são organizadas aí, elas podem ter uma função turística, como a cidade, por exemplo, de Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes. Ela pode ser uma cidade religiosa, como Aparecida do Norte. Minhas tias vão para lá todo ano, pelo menos umas 50 vezes por ano. Mas continuam falando mal dos outros. Né? Então, mas existe uma cidade religiosa. Existem as cidades, né, que têm a função de ser político-administrativo, ou seja, a capital, por exemplo, Belo Horizonte, a função dela é ser política-administrativa. Existem cidades que têm a função de ser portuárias, né? Por exemplo, a cidade de Santos, em São Paulo, é uma cidade no qual suas atividades econômicas estão relacionadas, estão contextualizadas com o porto. Tá? Existem cidades universitárias, como Viçosa, Lavras, são cidades que desenvolveram a partir da universidade. A sua função ali é abrigar a universidade, e as pessoas que estão naquele contexto ali são por conta da universidade. Né? Existe também a cidade aí que tem a função de ser cidade industrial, por exemplo, Ipatinga é uma cidade industrial, a principal função dela é a indústria. Tá? Eu tenho cidades que têm a função de ser comercial, por exemplo, São Paulo. Eu posso ter também a cidade de Leste, né? Cidade de Oeste, isso, Cidade de Oeste, no Paraguai. Vocês vão lá para comprar moamba, essas coisas. Ou seja, a cidade tem uma função comercial. Mas existem cidades também que são multifuncionais, né? Elas são multifuncionais, elas têm várias funções dentro dela. Por exemplo, o Rio de Janeiro, além de ser uma cidade político-administrativa, a capital do estado do Rio de Janeiro, ela é também o principal ponto turístico do Brasil. Tá? São Paulo, além de ser política administrativa, né, a capital de São Paulo, né, a cidade de São Paulo ser a capital de São Paulo, ela também é uma cidade comercial, né, onde o centro financeiro, por exemplo, do Brasil, o centro comercial se encontra ali. Tá? Então a cidade ela pode acumular, claro,
várias funções urbanas, tá bom? Mas também podemos classificar as cidades aí através do que nós chamamos de sítios urbanos, tá? Nós podemos classificar então as cidades através do seu sítio urbano. O que é isso? O seu assento topográfico, o relevo no qual a cidade foi construída, pessoal. Então, quando eu falo de sítio urbano, eu não estou falando daquela casinha gostosa que você gosta de ir, né, no interior aí, né, dos seus parentes. Você vai para lá, ligar o som alto, fazer um churrasquinho no final de semana e tomar um Dolly Guaraná no sítio do seu tio. Não. O sítio urbano, quando nós estamos organizando e classificando o espaço urbano, nós estamos falando, né, qual é o assento topográfico, ou seja, qual é o relevo no qual a cidade foi construída, tá? E as cidades, elas podem ser construídas aí em 3 tipos básicos de sítios urbanos. Em cidades, as cidades são construídas em áreas com relevo mais aplanado, com topografia mais plana, mais suave, que são em planícies, por exemplo, Nova York, que já foi aí, né? Eu posso ter uma cidade com a topografia suave. Eu posso ter sítios urbanos, né, cidades que foram construídas em áreas de relevo de planalto, ou, por exemplo, áreas de topografia irregular, né? O planalto, Ouro Preto, por exemplo. Lá em Ouro Preto você vai ver o que é topografia irregular, tá? Eu posso ter, por exemplo, cidades que são construídas em áreas escarpadas, áreas mais baixas, áreas mais altas. Por exemplo, Salvador, Rio de Janeiro. Se você vai lá em Salvador, tem até a cidade alta e cidade baixa, tá? Então, isso é porque o sítio urbano dela, né, ou seja, a cidade se desenvolveu, foi construída em uma área de relevo escarpado. Legal? Pessoal, também tá fácil a matéria até aí, né? Nós também podemos falar das cidades, né? Da sua organização e da sua classificação. Deixa eu voltar minha foto para cá que me incomoda aqui, né? Nós podemos falar também em relação aos meios de transporte, tá? Ou seja, aos meios de transporte, ou seja, qual a localização de uma determinada cidade em relação aos seus meios de transporte que vão favorecer o escoamento de pessoas e mercadorias. Então, quando eu falo aí da localização de uma determinada cidade em relação aos seus meios de transporte, as suas formas de se locomover, de se escoar as pessoas e as mercadorias, eu estou falando da situação urbana das cidades, tá? Então, as cidades, elas podem ter aí 4 tipos de situações urbanas: confluência de rios, cruzamento de rodovias, entroncamento ferroviários e hub aéreo. Tá? Quando uma cidade está na confluência de rios, né, eu tenho, por exemplo, São Paulo, é um exemplo disso. Eu tenho um rio principal ali que ele vai encontrar o quê? Com seus afluentes. Por exemplo, o rio Tietê vai encontrar com o rio Pinheiros em São Paulo. Eu tenho lá no Amazonas o Rio Negro, né, que vai encontrar com o Solimões, não é isso? Então, são cidades onde eu tenho a confluência, a convergência ali dos rios. O afluente vai encontrar com o rio principal. Isso escoa pessoas, isso escoa mercadorias. Eu posso ter cidades, né, que estão em uma situação urbana de quê? De cruzamento de rodovias. Belo Horizonte, né, uma cidade que está no cruzamento de rodovias. Nós temos um anel rodoviário aí, onde cruza a BR-040, eu tenho a BR-381, a BR-262, que fazem o cruzamento de todas essas rodovias na cidade de Belo Horizonte. Eu posso ter cidades onde existe um entroncamento ferroviário, ou seja, a convergência de várias ferrovias para esse local, como é São Paulo. Ela acabou aproveitando aquelas ferrovias da época do café. Muitas se convergem para a cidade de São Paulo, que vai dar em direção ao porto, onde escoava antigamente o café. Agora, eu tenho cidades que a sua situação urbana se caracteriza por ser hub aéreo,
Ou seja, são cidades no qual há uma atração de grandes companhias aéreas e de lá essas grandes companhias aéreas fazem o seu despacho, vamos dizer assim, de pessoas e mercadorias para o restante do mundo. Lisboa, por exemplo, em Portugal, né, onde fica a TAP, né, a empresa aérea, que dali vai disseminar pessoas para a Europa inteira, até para o mundo inteiro. Em Dubai, por exemplo, né, onde a Emirates tem a sua base, né, aérea, ela, para fazer voos para qualquer lugar do mundo, ela, por exemplo, ela sai aqui da América, ela vai aterrissar lá em Dubai, lá é um hub aéreo, e de lá ela vai direcionar pessoas e mercadorias para o restante da Europa, da Ásia, da África, enfim, tá bom? Então a cidade pode ser classificada quanto à sua situação urbana. Mas podemos ainda falar, pessoal, tá acabando a aula, sobre as aglomerações urbanas, tá? E é preciso entender que as cidades, elas ocupam um espaço, né? É claro, né? E na medida que as cidades vão expandindo o seu território, elas acabam então encontrando com outras cidades no espaço, tá? Então eu tenho uma cidade, ela ocupa um determinado espaço e à medida que essa cidade vai expandindo o seu território, elas acabam por, opa, tem uma cidade ali, eu encontro com aquela cidade, ela encontra com outra cidade no espaço. Ou elas acabam, por sua vez, não necessariamente encontrando com outras cidades, mas elas acabam estabelecendo relações muito intensas com cidades próximas, tá? E é nesse contexto que surgem as aglomerações urbanas. Quando eu tenho a expansão territorial da minha cidade, ou quando eu tenho, né, o aumento das relações, né, fica muito intenso as relações entre cidades próximas, e aí surgem as aglomerações urbanas. A primeira é a conurbação, não tem nada a ver com corno, tá? É conurbação. O que é isso? O encontro de periferias de cidades vizinhas, né? Esse encontro de periferia, ele vai criar uma mancha urbana onde existe uma dificuldade de se perceber onde acaba uma cidade e onde começa outra. Belo Horizonte, Contagem, Betim. Onde está Belo Horizonte, Contagem, Betim? Você não sabe. Se não tiver uma placa te falando, por quê? A mancha urbana da cidade cresceu e integrou com outra cidade. Tá bom? O encontro da periferia das cidades aí, eles estão integrados. Importantíssimo para você entender de conurbação aí, que fala muito em prova. Conurbação é um fenômeno associado às cidades. Quem conurba são as cidades e não os municípios, porque o município não abrange a área urbana e a área rural. Então o município, ele já é, de certa forma, ele já mantém relação, ele já é integrado com outro município, através do seu quê? Das suas divisas, né? Dos seus limites ali. Agora, nós estamos falando aqui de conurbação, é da cidade, ou seja, o distrito, um distrito dentro do município, um distrito urbano que está crescendo tanto que ele encontra com outro distrito urbano, de tanto que está crescendo a cidade, tá? Então, quem conurba são as cidades, não os municípios, tá bom? Bom, nesse contexto também de aglomerações urbanas, eu tenho que ver aí megalópole e megacidade. Não são sinônimos, apesar do nome ser um pouco parecido. Mega grande, né? Polis, né? Cidade, e o outro cidade. Apesar de parecerem, são coisas distintas. Megacidade é um mais simples, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Tá bom? Nova York, Cidade do México, Tóquio, São Paulo, são megacidades, cidades no qual tem mais de 10 milhões de habitantes. Agora, megalópole é quando eu tenho o quê? A conurbação de duas ou mais metrópoles. Quando eu integro duas ou mais metrópoles dentro de um país, dentro de um determinado local, tá? Lembrando que a metrópole vai ser as cidades mais relevantes e influentes dentro de uma rede urbana. Rede e hierarquia urbana nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá bom? Mas é mais ou menos como as cidades o quê? Se conectam aí. Tá? E existe uma hierarquia dentro disso. Então, a megalópole é quando existe a conurbação de duas ou mais metrópoles. E oficialmente nós temos quatro
4 megalópolis no mundo, tá? 3 delas nos Estados Unidos. Eu tenho a Boswash, ou Boswash, né, se você preferir assim, que é Boston e Washington. Eu tenho a Chips, que é Chicago e Pittsburgh. Eu tenho Sansan, que é São Francisco e São Diego. E eu tenho uma no Japão, que é a Tokaido, que é Tóquio e Nagasaki. Observação quanto às megalópolis. Você fala, professor, mas a Europa tão desenvolvida, tão chiquérrima, tão antiga? Pessoal, a Europa não tem megalópole, tá bom? Um continente que vem apresentando aí há muito tempo baixas taxas de natalidade. Ou seja, está nascendo menos pessoas, as cidades não crescem. Tá bom? Mas não quer dizer que a rede não seja integrada, que a rede de cidades não seja desenvolvida na Europa. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Tá bom? Observação 2 que eu tenho para falar sobre megalópolis. No Brasil, não existe ainda megalópole, mas o Brasil está passando por um processo de megalopolização. E essa megalopolização do Brasil está prevista para concluir em 2050, que vai ligar ali São Paulo e Rio de Janeiro através da Via Dutra. As cidades estão crescendo, são metrópoles, e elas vão juntar. Está previsto para acontecer isso em 2050, tá? De tanto que está crescendo. Vai ser a primeira megalópole brasileira, São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza? E por fim eu tenho aqui a região metropolitana. Região metropolitana, pessoal, é um conjunto de cidades articuladas política e administrativamente a uma cidade polo de maior relevância. Eu tenho Belo Horizonte, que é a cidade de maior relevância. Eu tenho várias cidades no entorno aqui que vão manter uma relação, né, que vão ser articuladas, que vão manter aí sob influência de Belo Horizonte, ou seja, vão estabelecer relações intensas com a cidade polo. Legal? Então, muito obrigado pela paciência, por terem assistido a aula, e eu encontro vocês na semana que vem. Valeu, pessoal!